Olá, mães com propósito! Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com todas as mulheres, as mamães que estão conosco nesse canal tão abençoado. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série A Mãe que Eu Não Quero Ser. Olha, pense um pouquinho aí, mamãe, mulher, que mãe você não quer ser? Qual tipo de mãe? Nós temos visto durante essa série, creio que você tenha acompanhado conosco, várias mães tão específicas e eu creio que nós podemos nos identificar com cada uma delas. E hoje nós vamos seguir com a super-heroína, que é a mãe elástica. Quem é essa mãe elástica? Você se sente uma mãe elástica? Nós vamos estar discorrendo um pouco sobre este tema e eu sei, que vai falar um pouquinho com certeza ao nosso coração, assim como ministrou também o meu coração. A mãe elástica, ela é aquela super heroína, mas que estica tudo que os seus filhos querem. É uma mãe muito flexível, é uma mãe que ela é permissiva em todo tempo. Você se identifica em algum momento com os seus filhos no dia a dia? Ela estica tudo o que ela pode, estica o horário dos filhos irem para a cama, estica o horário das crianças ficarem nas telinhas, no seu tablet, na televisão, no celular. Então as mães elásticas, elas sempre esticam para poder agradar, muitas das vezes, os seus filhos. Mas nós precisamos entender que essa mãe elástica, ela pode não estar trazendo benefícios para a criação dos seus filhos. Nós precisamos entender, e nós vamos ver mais à frente, que nós precisamos colocar alguns limites no nosso filho. E essa mãe elástica, ela muitas das vezes, ela se desdobra nos seus horários, nos afazeres, por esticar um pouco aquilo que ela poderia segurar e ensinar os seus filhos. O tipo de mãe que os filhos dobram ela. Então, a mãe elástica sempre ela vai sendo desdobrada e mudando a sua agenda por conta dos seus filhos e do que os filhos querem muitas das vezes. E nos filmes que nós vimos, eu tive a oportunidade de poder ver um pouco, como que a mãe elástica, ela se comporta em algumas cenas, e ela é isso mesmo. Ela estica para salvar tantas coisas, tantas pessoas, cuidar dos seus filhos, e ela estica de uma forma sobremaneira, E ela vai aonde ela quer, de tanto que ela estica, de tanto que ela vai longe por conta dessa flexibilidade nos seus movimentos do corpo. Mas trazendo para o nosso tema, que é trazer esse ensino para nós, ela não coloca limites muitas das vezes e não sabe a hora de fazer uso da sua autoridade como mãe, como mulher, como mulher que cuida da sua casa, das coisas, dos horários. Então ela precisa ter essa autoridade com flexibilidade, mas também com controle, E a mulher flexível, muitas das vezes, ela não tem essa decisão certa na vida dela e ela acaba abrindo mão de princípios para poder agradar os seus filhos e, às vezes, prejudicar até nessa criação, Porque os nossos filhos, eles precisam ter limites, sim. E Deus nos ensina na palavra dele, Lá em Provérbios, eu quero deixar essa palavra, lá no capítulo 29, no versículo 15, fala que a vara é a repreensão e dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Olha que palavra tão forte que Deus nos ensina, que nós precisamos sim usar o ensino, a correção, quando precisa dizer sim é sim, quando precisar dizer não é não, porque os nossos filhos precisam de limites, assim como o nosso Deus, o nosso Pai, Ele coloca limites nas nossas decisões, e faz com que a gente tome decisões conforme a vontade dele, que é boa, é perfeita, é agradável. Ele nos ensina assim também, a criarmos os nossos filhos, porque os filhos são herança de Deus, são presentes que Deus coloca nas nossas mãos, para que a gente cuide a maneira de Deus, a maneira dos princípios do Senhor. Então ele é o
Criador de tudo, e Ele tem o maior manual, que é a palavra de Deus, para nos ensinar a forma correta de instruir os nossos filhos. Então, você se identificou com a mãe elástica, esticando muitas das vezes, tantos momentos, tantas ocasiões que precisam muitas das vezes segurar a rédea dos nossos filhos, mas você tem aberto mão para agradar a eles, ou até por conta da correria do dia a dia, não podendo trazer a correção ou trazendo os limites aos nossos filhos, nós precisamos parar, respirar, rever os nossos conceitos para poder entrar num trilho, numa linha de que Deus tem nos ensinado na palavra dele. E essa mãe, nós não queremos ser, não é verdade? Nós queremos ser uma mãe que é ponderada no Senhor. Amém? E aí eu quero trazer uma nova temática dizendo qual é a mãe que eu realmente quero ser. A mãe que está na palavra de Deus, que Deus nos ensina, e sabemos que assim nós vamos conseguir levar os nossos filhos para um caminho de bênção. E a mãe que eu quero ser é aquela mãe constante, aquela mãe que tem princípios de Deus, que tem palavra do Senhor no seu coração e sabe instruir os seus filhos no caminho certo. Nós desejamos ser essas mães que instruem pelo Senhor, que são movidas pelo Espírito Santo, pela palavra dele, e ser a mãe que diz sim e é sim. A mãe que quando diz não, é não. Então nós precisamos realmente tomar posse desse princípio e andar debaixo do temor de Deus. Sabemos que nós vamos prestar contas ao Senhor, daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Nós precisamos ter esse temor no nosso coração e saber manejar bem, né, o princípio, a palavra de Deus, em todas as ocasiões, em cada momento e situações que nós passamos com os nossos filhos, né, na nossa casa e nesse momento, usando a autoridade concedida por Deus, que Ele nos dá autoridade como mãe, como esposa, né, para declarar sobre os nossos filhos que eles têm a sabedoria de Deus, que eles têm o amor de Deus, e nós também instruirmos com sabedoria, com amor, com paz, com alegria no Senhor. E isso é só conhecendo esses princípios e colocando sempre limites. Nós precisamos entender, e eles, os nossos filhos também, independente das idades, nós precisamos mostrar para eles que nós somos autoridade na vida deles, não por mandar, obrigar, ou fazer obrigadamente, eles terem que, né, fazer as coisas com obrigatoriedade, impondo a eles, mas sabendo que é para o bem deles. Nós precisamos mostrar a visão que tudo que nós falamos e instruímos é para o bem da criança, né? Instrui a criança no caminho que ela deve andar e ela terá sucesso quando for grande, quando for moço, tiver as suas obrigações, ele será bem sucedido. E usando essa autoridade concedida por Deus com sabedoria. E aí o Senhor fala, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e anda quando for ainda quando for velho, e não se desviará dele. Provérbios 22, no verso 6, o Senhor nos ensina isso. E o nosso desejo como mãe é sempre sermos mães que instruem, sem medo, no caminho da verdade, no caminho de Deus, instruindo os nossos filhos, que conduz a nossa casa, os nossos afazeres, com clareza e de forma bem objetiva, para que nós possamos passar essa segurança para os nossos filhos, onde cada um sabe o seu espaço, a sua obrigação, o momento certo, o tempo certo, e os filhos, eles vão até onde lhes é permitido. Nós como mãe temos que mostrar o caminho e eles vão, com certeza, quando vê o Senhor na nossa vida, dentro dos princípios, eles vão olhar e vão falar, né? A minha mãe sabe o caminho, então eu vou obedecer, eu vou seguir essa orientação. Então a mãe, por sua vez, ela precisa ser ponderada, não esticar, né, como essa mulher elástica, não esticar nos princípios, né, não abrir mão dos princípios de Deus, porque sabemos que é pelo princípio do Senhor, pela palavra, que os nossos filhos terão sucesso nessa terra. Amém? Então, não cede demais.
né? Não abra mão dos valores de Deus para a criação dos nossos filhos. A palavra de Deus também nos ensina lá no capítulo 3 de Provérbios, versos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor, Ele disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Assim o Senhor faz conosco. O Senhor nos ama e sempre nos dará o melhor dessa terra. Basta que nós obedeçamos ao Senhor e Ele vai nos dar a bênção. E assim é com os nossos filhos. Quando eles obedecem, o Senhor, Ele estabelece a bênção sobremaneira na vida dos nossos filhos. E é isso que nós desejamos como mães, como mulheres. Que os nossos filhos também trilhem um caminho de vitória, de bênção, de sucesso. Deuteronômio também fala no capítulo 6, versos 6 e 7, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Eu sei que muitas das vezes a gente dá uma esticadinha para poder, muitas das vezes, não ficarmos sobrecarregadas, né? Às vezes a gente fala e repete tantas vezes para ensinar os nossos filhos. E às vezes a gente está tão sobrecarregada ou cansada de repetir. Mas o Senhor nos ensina aqui na palavra, ensine-as com persistência. A gente muitas das vezes precisa falar muitas vezes, repetir muitas vezes, mas isso faz parte do processo de ensino, de criação, e nós precisamos ser persistentes no Senhor. É Ele que vai nos renovar, é Ele que vai nos dar força para prosseguir, sem sair fora daquilo que Deus preparou para os nossos filhos e para nossa casa e para essa geração que Deus confiou nas nossas mãos. E nessa hora eu pergunto para você, mulher, qual a mãe que nós queremos ser? Qual a mãe que você quer ser? Instruídas e capacitadas por Deus. Essa é a mãe que eu quero ser. Uma mulher, uma mãe capacitada, instruída na palavra do Senhor, para que os nossos filhos sejam flechas nessa geração. Amém? Que nós possamos ser instruídas pelo Senhor e que possamos receber essa dádiva, essa bênção de ver os nossos filhos crescendo e sendo bênção para essa geração. Desde já agradeço, obrigada a todos vocês que estão aí ligadas no canal, Mães com Propósito, e que a palavra de Deus chegue ao teu coração e faça toda a diferença, em nome de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima!